Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, a final de Wimbledon. O que esperar da reedição da final do ano passado? Ano passado todo mundo cravando o favoritismo do Djokovic, um cara que já esteve naquele palco na época pela 9ª vez, tinha ganhado 7 de 8 finais, só tinha perdido uma vez para Andy Murray, né? E assim, o Djokovic chegou como favorito, fez um primeiro set de 6-1, estava dominando o jogo até o tie-break do segundo set. Ali no tie-break, o Alcaraz conseguiu aproveitar até de erros incomuns do Djokovic, virou o jogo num terceiro set absurdo, e aí no quarto o Djokovic conseguiu encontrar o caminho, mas no quinto cada um teve a chance, né? O Djokovic teve a chance de atacar primeiro e quebrar, não aproveitou. O Alcaraz aproveitou a dele, e aí aquele negócio sustentou até o final, mostrou muita cabeça. Já é um cara que ganhou Grand Slam 3 vezes até agora nesse momento, então ele já sabe jogar em grandes palcos. Inclusive, se pegar todas as finais de Masters 1000 e Grand Slam, o Alcaraz só perdeu uma. E adivinha pra quem? Novak Djokovic, que foi a final em Cincinnati no ano passado, né? E assim, o Djokovic ele já mostrou que sabe ganhar do Alcaraz, né? A gente tem um confronto direto que até agora só aconteceu, se não me falha a memória, 5 vezes. O Alcaraz ganhou o primeiro confronto entre eles em Madrid em 2022, aquele momento que ele explodiu pro tênis. O Djokovic via lá ainda sofrendo consequências de não ter se vacinado, não jogando todos os torneios, não voltou tão bem assim daquele período de pausa, mas já em Madrid começou a jogar bem, foi um jogaço de tênis, que se não me engano no tie-break do terceiro set, com 7-5 no tie-break, o Alcaraz conseguiu a vitória. E aí eles se enfrentaram em Roland Garros no ano passado, o Djokovic ganha 3-1, o Alcaraz tem câimbras ali no terceiro set, o Djokovic foi lá e conduziu a partida com tranquilidade. Em Wimbledon, o Alcaraz vence, em Cincinnati dá Djokovic no tie-break do terceiro set, e a única varrida que esse confronto teve foi o ATP Finals, né? 6-3, 6-2, dá mais do jeito que foi, dá pra falar que foi varrida, né? Então uma vitória assim magnífica do Djokovic, né? E a questão é, parecia que o Djokovic ia manter a força do ano passado, né? Até porque o ATP Finals teoricamente encerrava a temporada, mas sabe-se lá por quê, o nível dele deu uma caída, ele não conseguiu sustentar bem no ano todo, desde o ATP Cup, quando ele perde pro de Minaur, aí ele faz aquele Australia Open que é altos e baixos, chega a semifinal, perde pro Sinner, aí vai pra Indian Wells, com muitos períodos de pausa enorme que o Djokovic teve na temporada, né? E aí a gente tem esse período que ele vai pra Indian Wells, perde com o Luca Nardi da vida, lá no Monte Carlo ele perde pro Casper Ruud, no momento que parecia que estava jogando bem, que poderia voltar à final de um torneio que ele não ganhava tanto tempo e poder se tornar o cara que ganhou todos os Masters 1000 pelo menos 3 vezes, ele já é o único que ganhou todos, já fez isso 2 vezes, mas podia ser 3, e aí podia se juntar o fato que já ganhou todos os grandes lances 3 vezes, entende? É aquele currículo também, né, que é uma sacanagem, né? E aí ele vai pra, se não me engano, Roma, acho que ele não joga Madrid, aí vai pra Roma, perde pro Alejandro Tabilo, e aí é um atropelo. É raríssimo ver o Djokovic levar um atropelo, mas aconteceu. E assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? E Roland Garros acaba rompendo o menisco, não tem atuações na lado das mais convincentes, mas mostra resiliência. As vitórias que ele tem contra o próprio Musetti agora, né? Tipo, que lá foi difícil, né? E a vitória que ele tem contra o Cerúndolo mostra um cara que sabe ali se lidar com dificuldades, ressurgir em momentos difíceis. Então, assim, a gente ainda via um negócio do Djokovic, mas dava aquela impressão de que ele estava numa marcha a menos do que na temporada passada. E assim, rompe o menisco, faz a cirurgia, só volta em Wimbledon. E até agora o nível é bom, né? Por mais que as pessoas possam falar, ele só enfrentou tenistas fracos. Eu acho isso errado. Primeiro porque, vamos citar aqui a lista de oponentes que ele teve, né? Se não me engano, a primeira rodada é o Kopriva, não é um tenista ruim, venceu bem. O Furlan, tenista britânico, um tenista que sabe jogar na grama. Aí o Djokovic não jogou lá tão bem, mas 3-1. Aí enfrenta o Alexei Poprin que esse ano ganhou do Rublev. O Alexei Poprin que, se não me engano, já ganhou do Sinner, já tem boas vitórias na carreira. E todo mundo sabe que no dia iluminado esse cara é insuportável. Ganhou do Taylor Fritz ano passado no Australia Open. Esse é um tenista que não dá pra subestimar, não. Ele saca muito bem, na grama isso é muito difícil. Lá com o Thiago Monteiro ele teve 27 aces em 4 sets, é um número muito alto. Então, assim... o Poprin não é um tenista fácil de ser enfrentado, né? E assim, ele vence o Rune é um tenista que já foi top 10, é campeão de Masters 1000, e aí a gente tem a vitória dele contra o Musetti, e enfrentar o de Minaur. Deu sorte que não enfrentar, mas acontece, entende? Já teve um caso assim que o jogador nem entrou em quadra e passou, mas faz parte. E assim, a gente tem uma situação que o Alcaraz, ele tem uma chave que é mais difícil sim, eu acho que a chave dele foi mais complicada, mas teve o Layal na primeira rodada, longe de ser lá o cara mais perigoso de todos, o Vukic é um bom tenista australiano, mas também nada que se esses caras enfrentassem o Djokovic, todo mundo ia falar a mesma coisa que estão falando dos que ele enfrentou.
E aí ele enfrenta o Tiafoe, que não vinha em boa fase. Vai lembrar que o Tiafoe, ele estava com mais derrotas do que vitórias num período de 10 meses até aquele jogo. E assim, teve até chance de eliminar o Alcaraz. E aí tem o Gumbé, aí eu concordo, baita jogador, tudo isso, mas coloca na prateleira o Gumbé ou o Roger Rune, se invertessem e os resultados se mantivessem, né? O pessoal falar que o adversário é mais fraco ou mais forte, porque às vezes vira uma narrativa, né? Aí ele enfrenta o Tommy Paul, que é bom jogador, mas assim, nenhum desses tenistas as pessoas iriam colocar tanto respeito assim se o Djokovic enfrentasse. O único talvez que mudasse da lista de oponentes, né, é o Daniil Medvedev, né? E o Djokovic tinha jogadores chatos na chave dele. Hubert Hurkacz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, sabe o que eles fizeram? Foram eliminados antes de enfrentar o Djokovic, né? O Zverev levando uma virada de 2-0, que ele estava acima e depois levou virada. O Hubert Hurkacz machucou. Acontece, gente, né? Isso não tem nada a ver com o Djokovic, né? Não tem nada a ver com isso. Ele tá aproveitando a chave e não dá para garantir que esses caras ganhariam deles, entende? Não tem essa garantia. O cara já provou, ele tem confronto direto positivo contra todos eles. Ele nunca perdeu pro Fritz, por exemplo. Então, eu acho assim, o Djokovic, ele não precisa provar para as pessoas assim, o nível dele. O cara é 7 vezes campeão de Wimbledon. As pessoas têm que ter o devido respeito com o cara, goste ou não dele, né? Tem que reconhecer o talento que ele tem. E assim, essa final, eu acho que vai se basear muito na intensidade que o Alcaraz vai conseguir imprimir, o quanto que ele vai conseguir sustentar a qualidade dos golpes. Ele enfrentou hoje um tenista extremamente sólido no fundo de quadra, que tentou ser mais agressivo, que tentou partir mais para a bola. Eu acho que vai ser um pouco diferente da dinâmica com o Djokovic primeiro. Eu acho que o Djokovic tem um forehand que machuca mais que o do Medvedev e ele muda mais fácil as direções dos golpes. Então, nesse aspecto, é um ponto a favor do Djokovic. Eu acho que o Djokovic, ele vai ser um pouco mais errático do que o Medvedev. O Medvedev sempre vai manter ali, ele não vai, acho que, comprometer a solidez pela agressividade, e acho que ele não tá errado nisso, né? E assim, ele vai fazer o que ele faz de melhor, vai tentar aliar o melhor dos dois mundos, e nisso ele não tá errado, né? Então pode ser um jogo que o Djokovic seja um pouco mais errático, mas ele devolve o melhor saque. Isso é uma coisa que tem que ser dita. O Djokovic é um devolvedor de saque melhor. O saque do Medvedev, o primeiro saque dele quando entra é mais chato, né? Mas a verdade é que o Djokovic também é um grande sacador, ele muda bastante, né, a maneira de bater o saque, ele sabe usar slice fechado, ele sabe variar bem. Eu acho que ele é muito estratégico nesses momentos. Então, assim, a questão é, o jogo do Djokovic também é muito mais forte na rede. Então, assim, ele é um tenista que dá mais medo que o Medvedev na grama. Ele tem mais recursos. O Alcaraz ele tem que aproveitar fisicamente o quanto ele é forte, continuar fazendo o que está fazendo, sustentar o máximo que pode os pontos, partir para os contra-ataques, tentar usar a potência dele a favor, usar bastante o peso de bola. Então, assim, é um jogo muito interessante, né? É um jogo que, assim, você pode até dar o favoritismo ao Alcaraz pelo fato de que ele não se recupera de lesão, tá vindo de um ótimo momento, ou boas vitórias até agora. Mas a questão é, o Djokovic não pode ser subestimado em hipótese nenhuma. Ele é um tenista que mostrou hoje que está se movimentando bem, que está conseguindo ter mais agressividade do que vinha tendo no ano, acho que está jogando o melhor tênis dele. E assim, o Djokovic é um tenista que sabe dos caminhos da grama e é um cara que aprende com as derrotas que ele sofre. Não é um cara que vai repetir erros que ele cometeu numa derrota, ele sabe superar isso. É a mesma coisa que a gente olha, por exemplo, para a final contra o Medvedev no US Open em 2023, né? Compara com 2021 a maneira que o Djokovic jogou, né? Foi muito diferente. O Medvedev ainda era perigoso no fundo de quadra, ainda tinha aqueles golpes na corrida, e o Djokovic conseguiu mudar bastante a dinâmica. Tanto é que em 2021 ele perde aquela final, e em Paris ele consegue dar o troco, vai mais pra rede, consegue trazer mais dinâmicas diferentes. Ele é um tenista que, assim, ele pode até às vezes não ser bem sucedido no que ele vai fazer, mas ele tenta coisas diferentes, ele sabe variar estratégias, ele sabe mudar dinâmicas de jogo. Então, assim, é um cara que vai tentar coisas diferentes e que, pelo visto, vai ser o máximo que puder agressivo na devolução e vai tentar atacar de forehand quando tiver a chance. Embora eu acho que o forehand do Alcaraz ande mais, ele tem mais velocidade de golpe. O Alcaraz hoje é um tenista mais rápido e mais veloz. O Djokovic talvez um tenista mais dinâmico e um tenista estrategicamente mais efetivo. Então vai ser uma batalha da intensidade, da juventude do Alcaraz, que com 21 anos está indo para sua quarta final de Grand Slam, tentando o quarto título, e o Djokovic, que com 37 anos está indo para 37 finais de Grand Slam, e ele está indo atrás do 25º título, né? O maior tenista de todos os tempos, com um cara que quer ser esse nome no futuro, entende? Vamos ver aí, né? Porque o Alcaraz não depende apenas dele, né? Depende dos tenistas que ele vai enfrentar, quantos ainda vão bater de frente com ele além do Sinner. Será que o Rune vem para a briga? Será que o João Fonseca na nova geração vai bater de frente? Algum outro tenista vai surgir? A futuro é uma caixa de surpresas. Tem sempre tenistas novos surgindo, alguns com muito talento, outros nem tanto, mas muito compromissados e muito esforçados. Então, assim,
O futuro ainda é uma surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer, essa é a graça dele, mas assim, no momento é o tenista da nova geração e tá aí tentando defender o seu título, mas enfrenta nada mais nada menos que um dos maiores campeões da história do esporte e que vai, obviamente, tentar de tudo para sair com o 8º título de Wimbledon e igualar Roger Federer. Para mim, um jogo que o Alcaraz tem um favoritismo, talvez pelo momento da temporada, pelo que ele faz até agora, mas não dá para subestimar o Djokovic. Para mim, ele tende a ser mais perigoso que o Medvedev porque ele tem mais capacidade de mudar dinâmicas de jogo. Eu acho que o jogo de fundo de quadra dele tende a incomodar mais do que o Alcaraz porque ele varia mais. O Medvedev é um cara muito apegado ao ritmo e à maneira dele de jogar. Então, nesse aspecto, eu acho que o Djokovic vai ter uma chance maior. Então, vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.